Olá, crianças! Eu sou a tia Roberta. Tudo bem com vocês? Vim trazer uma história bem bacana para vocês que fala sobre a força do Senhor, né? Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, nós te pedimos, venha visitar cada criança, venha visitar cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, venha trazer a sua força sobre as nossas vidas. Senhor, venha com teu Espírito Santo nos dar mais força, mais paciência para aguentarmos esse momento tão difícil dessa quarentena, Senhor. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, guarda a vida de cada criança, guarda as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, Senhor, que por tantas vezes querem nos dominar. Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor, por completo. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje eu vim falar para vocês sobre uma história muito interessante. A história de Sansão. Vocês conhecem? Eu vou começar contando para vocês como foi. Primeiramente, um anjo do Senhor apareceu e falou com um homem chamado Manoá e sua esposa. Ele falou que eles teriam um filho. Só que esse filho, ele seria diferente. Esse menino teria um voto nazireu. Vocês sabem o que é isso, um voto nazireu? Um voto nazireu queria dizer naquela época que o menino seria separado para Deus. Que ele seria um homem que não podia tomar bebida forte. Ele não podia tocar em morto. Poderia ser pessoa ou animal. Então ele tinha que se guardar. Ele não podia passar navalha na cabeça, não podia cortar o seu cabelo. Então ele tinha que se guardar. E o anjo foi explicando para a mulher de Manoá que até durante a gravidez ela não podia tomar bebida forte e nem fazer tais coisas. Ela tinha que se guardar. Não podia comer comida impura, que antigamente tinha comidas que eram consideradas impuras. Então, crianças, ela tinha que se guardar desde do momento da gravidez. E o anjo explicou tudo isso para o Manoá e para sua esposa, que esse menino seria diferente, ele seria um juiz sobre o povo de Israel. Então ele viria com um propósito. O nascimento do filho deles seria para libertar o povo do povo de Deus do povo inimigo, que eles estavam sendo oprimidos durante 40 anos. E aí o anjo se retirou. Então, passados os 9 meses da gravidez, ela teve o bebê. E o bebê, como eu já tinha falado, ele se chamava Sansão. Só que ele cresceu, ele nasceu e cresceu. O Sansão, ele cresceu e ele se tornou um homem muito forte. Olha aqui, muito forte, né? A palavra de Deus nos fala que a força de Sansão, ela vinha do Espírito Santo. Então, o Espírito do Senhor se apoderava sobre ele e ele tinha força para matar muitos inimigos, sozinho. E nunca ninguém teve essa força que Sansão teve. E aí, Sansão, ele era muito forte. A força dele não era porque ele fazia musculação, porque ele fazia exercício físico, não. Era da força do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala que o Senhor é um Deus forte, não é? Vocês não já escutaram isso? Exatamente. O Senhor, nosso Deus, ele é muito forte. A força dele não tem como comparar com nenhuma outra força. E a força do Sansão
Foi só um pouquinho da força do Senhor que veio sobre a vida dele. E ele já tinha essa força que era sobrenatural, não é verdade? A palavra de Deus ainda nos diz que uma certa vez, Sansão ele matou um leão, gente. Olha só, ele rasgou um leão. Imagina rasgar um leão. O leão que é um bicho tão forte, né? E ele rasgou um leão. Depois, uma outra vez, a palavra de Deus fala que Sansão matou milhares de homens com uma queixada de jumento. Ou seja, com o esqueleto de uma cabeça de um jumento. Ele pegou e matou, e foi batendo nos homens e foi matando os homens. Então a força de Sansão era fora do normal. Só que Sansão, ele tinha uma fraqueza. Sansão, ele foi olhar para coisas que não agradavam ao Senhor. Ele foi olhar para mulheres que não serviam o nosso Deus. E uma certa vez, ele viu uma mulher chamada Dalila. E ele olhou para Dalila e ele se encantou com Dalila. Só que essa mulher não era de Deus. Pelo contrário, essa mulher era uma mulher da vida errada. E ele se encantou com ela e ele começou a ter um romance com ela. E aí o que aconteceu? Ela foi se envolvendo com ele e os filisteus foram lá e falaram com Dalila e falaram: olha Dalila, se você descobrir o segredo de Sansão, a gente te paga muito dinheiro. E o que vocês acham que Dalila fez? Dalila aceitou. Ela não servia ao Senhor, ela não temia a Deus, então ela aceitou essa proposta diabólica para descobrir o segredo de Sansão. E aí ela foi paga e ela estava lá com Sansão uma certa vez e falou: Sansão, me fala o seu segredo. E ele falou: meu segredo é se você me amarrar com cordas de couro. E ela foi e ele dormiu. E ela amarrou ele com cordas de couro. E depois ela acordou ele falando: Sansão, os filisteus vêm sobre você, acorda. E ele arrebentou aquelas cordas. Então ela viu que ele estava mentindo para ela. E uma outra vez ela falou: você não me ama. Ficou fazendo chantagem com ele. O que é chantagem? Ela ficava se fazendo de coitadinha. Ficava se colocando como se fosse uma vítima. E aí ela falou de novo para ele. E ele mais uma vez falou para ela. Ele falou: se você me amarrar com cordas novas, eu vou conseguir. Eu perco minhas forças, ele falou. E ela foi, uma certa vez ele dormiu de novo e ela amarrou com cordas novas. E ela falou de novo: os filisteus estão vindo. E ele levantou e arrebentou as cordas. E aí depois de novo ela falou: você não me ama. E ele de novo inventou outra história para ela. Falou que se ela trançasse os cabelos dele, que eram grandes, enormes, se ela trançasse o cabelo dele com um pano, ela conseguiria tirar as forças dele. E aí, mais uma vez, e ela o acordou, ela fez as tranças e o acordou. E aí, ele, mesmo assim, ele tinha a força dele normalmente. Mais uma certa vez, crianças, Sansão ele estava muito triste, muito perturbado da cabeça, sabe? Porque ele estava se envolvendo com uma mulher que não era para se envolver. Então, ele não ia ter paz, na verdade. E aí, uma vez ele estava tão agoniado, que ele foi e revelou o segredo dele para Dalila. Mal sabia ele que ele estava revelando o segredo para o próprio inimigo. E aí então, crianças, o que aconteceu? Ele falou que se cortasse o cabelo dele, ele teria suas forças acabadas, né? No caso, ele não teria mais forças. Porque era o voto que ele tinha com o Senhor, de não se contaminar, de não fazer coisa errada. Mas ele já estava fazendo errado. E o Senhor ainda foi deixando ele ter a força. O Senhor ainda foi misericordioso com ele e foi deixando ele ter a força dele. Mas em um determinado dia, ele adormeceu. E a Dalila
cortou os cabelos dele. E o que vocês acham que aconteceu? Exatamente, ele perdeu as suas forças, ela o enganou. E aí, quando ela falou, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E aí o Sansão foi capturado pelos filisteus. E o que aconteceu, crianças? Ele perdeu a visão dele. Eles cegaram Sansão. Sansão ficou cego. Olha que triste. Por desobedecer a ordem que o Senhor havia dado para ele. E aí ele foi capturado. E aí ele ficou preso lá com os filisteus. E num determinado dia, o cabelo dele foi crescendo e ele foi se arrependendo, porque ele foi preso e ficou como escravo. E um dia os filisteus foram fazer uma festa. E aí eles falaram, chamem o Sansão, tragam ele aqui. E começaram a zombar dele, começaram a fazer gracinha com ele. Falar, olha aí, nós capturamos o Sansão, e davam risada. Tinha muitas pessoas importantes lá. E o que aconteceu? Sansão, vendo aquela situação, ele foi e pediu para um moço o levar até as duas colunas principais. E ele colocou as mãos sobre as duas colunas principais daquele lugar, que estava cheio de gente, cheio de filisteu. E o que aconteceu? Ele falou com o Senhor, ele orou mais uma vez e falou assim, Senhor, me conceda mais uma vez a tua força. E falou que morra eu com os filisteus, porque ele viu que ele fez uma coisa errada, de desprezar o voto que ele tinha com o Senhor. E ele viu que ele não tinha mais saída naquele lugar. E aí ele decidiu morrer junto com os filisteus. E o Senhor concedeu para ele a última força, para que ele derrubasse aquelas colunas e caísse tudo e matasse todos aqueles filisteus. E aí juntamente Sansão morreu com aqueles filisteus. Então, crianças, hoje eu quero falar para vocês sobre a importância da gente não perder a visão do Senhor na nossa vida. Não é verdade? Sansão, ele perdeu a visão do Senhor e ele caiu nas mãos do inimigo. Então, para a gente dar sempre importância para tudo que o Senhor tem nos falado, pedirmos força ao Espírito Santo de Deus, que venha nos dar força nesses momentos, nesses dias tão terríveis, né, dessa pandemia. Pedir ao Senhor que venha nos dar força, que venha nos dar paciência, que a gente não venha perder a visão do Senhor nas nossas vidas. Não é verdade? Porque se nós perdermos a visão do Senhor, aí nós não teremos mais saída. Nós estaremos entregues na mão dos inimigos como Sansão. Então, que o Senhor venha dar força para cada um de vocês. A força do Espírito Santo do Senhor venha estar sobre cada um de vocês. E sobre cada casa, cada lar, cada família. Entendeu? Para que o Senhor venha dar força e nós podermos sair vitoriosos. Não como Sansão, porque Sansão ele não teve a vitória que ele deveria ter. Ele morreu com os filisteus. Mas nós não, nós vamos viver. E viver com o nosso Senhor. Amém? Então hoje foi a nossa história sobre o Sansão. E o desafio de hoje, eu quero que vocês falem o nome do pai do Sansão. Vocês lembram que eu falei no comecinho da história? Então, esse é o nosso desafio. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!